Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você vai estar assistindo essa aula. Quem está aqui ao vivo comigo neste momento já está assistindo, obviamente. Estou hoje falando aqui do Chile, de uma cidade chamada Chaitén. Depois vocês procuram aí, dão um Google aí, procurem conhecer a história dessa cidade que foi destruída por um vulcão que entrou em erupção no ano de 2008, portanto, fazem aí 18 anos. Mas vamos dar sequência ao nosso estudo do santuário e lembrando que nós estamos falando dos holocaustos. Por que é importante falar dos holocaustos? Porque os holocaustos fazem parte do ritual do santuário. E essa é a parte mais importante do santuário. Até hoje, nas mais de 40, acho que essa é a 43ª aula, já são 42 que estão ali no canal É de Graça. E tudo que nós aprendemos até agora sobre o santuário, eu espero que vocês, nesses 15 dias em que nós estivemos afastados, possam ter ido lá no canal e assistido e revisto as aulas, porque é muito importante rever. E é por isso que eu tenho colocado isso ali. Então, é importante entender os holocaustos, porque, primeiro, eles apontam para o Senhor Jesus, né? Eles apontam para Cristo. E importante também porque eles fazem parte do ritual do santuário. Então, na última aula, nós então falamos sobre no caso, alguns animais que eram apresentados ali naquele holocausto. Então, nós falamos é, do pardal, falamos do boi, falamos do cordeiro, falamos das rolinhas, falamos de como eles apresentavam as qualidades do Senhor Jesus. Então, falamos de qual era a parte do pecador nesse ritual, e hoje nós vamos dar sequência falando sobre como eram oferecidas as aves, porque não eram só cordeiros, ovelhas, bois, mas também aves eram oferecidas. Agora, quando um pássaro, e se um pássaro ou uma ave, ela era oferecida como holocausto, não era o pecador que empunhava a lâmina para poder matar essa vítima em seu lugar. Quem fazia isso, ou seja, quem matava a vítima, como é que era feito esse processo? O sacerdote, segundo a Bíblia, né, está escrito em Levítico 1:15, o sacerdote ele trazia a ave ao altar, e olha que estranho falar disso, né? Até me toca um pouco falar disso. Quem matava a ave era o próprio sacerdote. E como é que ele fazia isso? Ele fazia isso matando o animal com a unha. Ele arrancava, né? É uma coisa meio estranha, né? A gente falar disso no dia de hoje. Então ele arrancava a cabeça do animal com a unha. E só de pensar isso, a alma da gente estremece, né? Então, é, é, pensar nesse ato, né, de ele arrancar a cabeça do animal com a unha, essa era a saída, né, dessa morte vicária daquele que tomaria o lugar do pecador. E então, depois que ele arrancava a cabeça do animal com a unha, ele então arrancava as vísceras depois disso, ali o fígado, os pulmões, as vísceras, né, o intestino, as tripas do animal, propriamente dito, e as penas. E ele arrancava isso com os dedos, né? Então ele pegava lá dentro, pensa a cena, né? Ele arrancava as penas, arrancava as vísceras e ele jogava essas coisas todas, essas vísceras todas e as penas nas cinzas que estavam empilhadas do lado leste do altar antes de remover essas cinzas.
Então, aí o que que ele fazia? Ele espremia o sangue daquele minúsculo corpo e ele esfregava as laterais do altar com ele. E aí, em seguida, ele pegava a faca e ele abria a carcaça para expor o seu coração. E depois disso, e um detalhe importante, ele abria para expor o coração. E aí ele salgava. E tudo isso ele jogava no altar. E isso tudo tinha que ser feito em perfeito silêncio. Isso era um ritual brutal. Vocês vão concordar comigo, né? Era um ritual brutal. E o que que isso retratava? Lembra que isso sempre era uma sombra, né? Tudo que acontecia no santuário, o próprio santuário, era uma sombra. Então isso tudo retratava o sacerdote vítima. Quem era? Quem eu estou chamando de sacerdote vítima? É o próprio Senhor Jesus. Ele é o sacerdote e também a vítima. É, e esse sacerdote vítima, vamos bem lentamente para entender isso. Não era o sacerdote que levava esse animal até o altar. No caso de Cristo, ele, o sacerdote, eu vou usar uma expressão que talvez não seja muito correta, né? Ele se auto-levava. Então, o sacerdote, como ele era sacerdote e também a vítima, quando Cristo caminha para o cadafalso, ele caminha para a cruz, ali nós temos a figura do sacerdote, que é ele, levando a vítima, que é ele também. Então, ele se leva, vamos dizer assim, ao Calvário para garantir a sua própria morte. Essa morte que vinha com uma promessa, que ele diz lá em João 10, 15 e 17, ele fala: ninguém tira de mim a vida, ele fala, mas eu a dou por vocês. É por isso que nós afirmamos que, categoricamente, que ninguém matou Jesus. Quando a gente fala assim, quem matou Jesus? Bem, a gente pode até dizer que os nossos pecados o mataram, mas, de fato, a morte de Cristo foi uma oferta voluntária. Ele se entrega e ele se entrega a ponto de dizer a hora em que ele morreria, né? Ele não ficou esperando ali na cruz a morte chegar, mas ele mesmo chega e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, Cristo se entrega voluntariamente naquele momento. Então, por 15 séculos, veja, por 15 séculos, durante 15 séculos, esse ritual cruel, ele na verdade estava antecipando o horror do dever sacerdotal de Cristo em se oferecer. Lembre de uma coisa: não foi Deus, não foi nem o demônio, ninguém o compeliu a sair do seu trono e caminhar sozinho até esse velho cadafalso e suportar ali a dor dessa morte que foi auto-infligida como uma oferta de sacrifício. Quando o coração da ave era aberto para que todos pudessem ver, esse também representava um quadro da morte do Salvador, que naquele momento em que ele se entrega, os segredos mais íntimos da sua vida estavam expostos ao universo. E eles viram os anjos, os mundos não caídos, o próprio demônio, ele viu o coração exposto do Criador, o coração exposto de Cristo. E quando Cristo está nesse ato de sacrifício auto-infligido ou auto-afligido, eles puderam ver o grande amor com que ele se entrega e manifesta na sua vida.
Esse destino dessa pomba torturada dessa maneira tem que nos levar a sentir a agonia que custou a nossa salvação. Ele derrama de forma deliberada o seu sangue para que nós pudéssemos compreender as profundezas do seu grande amor. Mas vamos voltar agora ao santuário, ao nosso adorador, que estava ali oferecendo a vítima, e a própria vítima sangrenta. A pergunta que se faz é: e a pele da vítima? O que se fazia com ela? Bem, depois que o animal era morto, ele era pendurado em ganchos fixados em molduras que eram fornecidas no pátio. E ali o ofertante esfolava a vítima e apresentava a pele ao sacerdote. Isso está em Levítico 7, verso 8. A lâmina afiada também, ela tinha uma outra tarefa. Ela cortava a vítima em pedaços. E é interessante que em Deuteronômios 12, 21, e a própria tradição judaica, ela lembra que Deus havia ordenado uma técnica específica e precisa para dissecar os sacrifícios. Então, a faca ela cortava membro por membro e aí desmembrava toda a carcaça de uma maneira que era exigida pela lei. E é nesse momento que o sacerdote abria o coração para que o sangue pudesse fluir livremente. Será que vocês conseguem observar e ver Jesus nesse ato, sendo perfurado pela lança romana, né? Essa fonte para o pecado e para a injustiça, segundo Zacarias 13:1, ele jorra daí. E tem um outro aspecto também das aves, que era a gordura ou o sebo. A gordura, o sebo ali, ele sugere beleza, magnificência, preciosidade, e ela foi removida do seu interior. Isso está Levítico 1, 8, 9. E toda a criatura foi bem dividida. Se a gente usar aqui a expressão de Paulo, possivelmente emprestada desse ritual que ele utiliza em 2 Timóteo 2,15. Então, depois disso, o sacerdote banhava as entranhas e as pernas com uma concha de água da pia e as enxugava com a toalha. Se nós pensarmos que a lavagem do evangelho, traduzido como lavagem, é um ato simbólico para a palavra de Deus. Então, quando o crente decide se colocar como um sacrifício vivo no altar, o Espírito usa a água da palavra para limpar os segredos mais internos da mente, bem como a sua caminhada ou conduta externa. Percebe? O sacerdote, ele lavava a parte interna do animal, representando que o evangelho também nos lava internamente e também as pernas do animal, mostrando que o evangelho lava-nos por dentro e ele nos lava para uma caminhada nova no sentido de uma vida renovada, restaurada para Deus. Então, essa parte do ritual, ela traz vividamente a mente do leitor e de quem lê isso, do leitor cristão, para aquele momento em que Cristo usa também a água purificadora lá no cenáculo, quando ele lava os pés dos discípulos. Tem um outro aspecto da ave que a gente não pode esquecer. Lembra que o nosso estudo aqui é um estudo detalhado. Então, quem não gosta muito de detalhes, talvez vai até sair e não vai escutar depois. Mas quem gosta de detalhes vai perceber isso com muita clareza, né? Que nós somos aqui preocupados exatamente com os detalhes. Que era o seguinte: o tendão dissecado de cada perna traseira pela lei, ele não podia ser nem comido e nem oferecido. Por quê? Porque esse tendão, ele lembrava, ao mesmo tempo, a derrota e a vitória de Jacó no rio Jaboque, lá em Gênesis 32, 25 e 32. Então, aí sugere que Deus não queria que nada defeituoso fosse colocado em seu altar. Então, através de
todos esses ritos, o sacerdote, ele vai ajudando o ofertante. Lembrando que o quanto Cristo nos ajuda nesse momento, quando ele está ali no santuário celestial, intercedendo por nós. Agora, o sacerdote, então, ele pegava o sangue jorrando da veia jugular da vítima em um vaso de prata. Então, ele ficava mexendo esse sangue continuamente para evitar a coagulação, até que o penitente, com seus deveres cumpridos, estivesse livre para ponderar o que o seu representante estava prestes a fazer no seu nome. E aqui eu gostaria de fazer uma pequena pausa para convidar você a pensar comigo. Você já parou para pensar o que Cristo está fazendo agora no santuário celestial por você? As pessoas, às vezes, elas têm medo do juízo. Aliás, essa é uma aula que virá lá no futuro, não muito longe. Eu já disse, não estamos mais tão distantes de finalizar todo o estudo do santuário. Mas é importante a gente pensar nisso, né? O que Cristo está fazendo por nós agora? E o que nós, qual que é o nosso papel nesse momento em que ele está no santuário celestial, julgando para nos purificar, não para nos condenar. O juiz investigativo, ele não é para condenar, mas vai gerar uma condenação de todos aqueles que forem achados em falta. Então é muito importante isso, a gente entender que neste momento do juízo, nós ainda temos um sacerdote que é advogado. Ele pode defender a nossa causa. Então, o que o penitente observava? Ele observava que enquanto o ministro carregava o sangue pela rampa, lembra da rampa? Lembra? Eu falei da rampa, né? O altar tinha uma rampa em volta, porque o altar era alto. Então a rampa subia cerca de 1,35 m, mais ou menos. Então o penitente ele observava enquanto o ministro carregava o sangue pela rampa até a plataforma, ou a bússola ali ao redor do altar. Então ele se movia para o canto nordeste, então ele arremessava um pouco para o lado leste, norte, arremessava um pouco do sangue do altar em um gesto. E aí, e caminhando ao redor dessa saliência, até o canto sudoeste, ele repetiu esse lado, dos lados oeste e sul do altar. Então ele não andava o tempo todo, ele ia num ponto, derramava nos cantos respectivos, depois num outro ponto, ele derramava nos cantos respectivos. E o resto que sobrava? Ele esvaziava a base do altar, lembra sempre disso, para formar seu fundamento simbólico, ou seja, o sangue era o fundamento de todo esse processo. Então, ou seja, se você pensar no santuário como um todo, o que era o fundamento do santuário? De toda a mobília, dos altares, do sacrifício? O sangue. O sangue era o fundamento. E somente o sacerdote podia aplicar o sangue sacrificial. Por isso que ele era sagrado. Tanto que o Senhor explica que a vida da carne está no sangue. Pelo que diz a Bíblia lá em Levítico 17:11. A vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação por vossas almas, porque é o sangue que fará expiação pela alma. Então lembre disso. Não é o altar que faz a expiação, não é o sacerdote em si que faz a expiação. Não são os móveis que fazem a expiação. Não é o altar que faz a expiação. É o sangue que faz a expiação. E, portanto, toda a estrutura do altar e todos os seus rituais estavam fundamentados ou precisavam estar fundamentados no sangue que era vertido e entregue pela vítima. Então, por causa da vida, ou alma aqui rendida, que no hebraico é a palavra nefesh ou nepesh, o sangue então é capaz de fazer expiação. A palavra hebraica traduzida como expiação
Kafar, palavra é essa, significa literalmente cobrir. Cobrir. Tanto que o propiciatório, ele cobre a lei. Porque se não houvesse um propiciatório para fazer propiciação, nós estaríamos completamente condenados. Aliás, condenados nós já nascemos, porque nascemos na família de Adão, da relação de Adão e Eva, ao longo da história, vieram nascendo filhos que geraram filhos e filhos e filhos e filhos, até que chegou em você. Portanto, você e eu somos descendentes dessa família condenada à destruição. Mas veio Cristo, o segundo Adão, que se casa com a igreja, que é a sua Eva, e desse casamento de Cristo com sua Eva espiritual, que é a igreja, nós nascemos. Então, quem nasce nessa família, que é a família da igreja, esse esse nasce fora da condenação, porque ele nasceu de novo. Então é muito importante a gente entender isso. E por que que a gente pode nascer de novo? Porque foi feita uma expiação. Então, quando o Wycliffe traduziu a palavra kafar como conciliação, ele estava dando ou descrevendo o resultado desse rito, não dando, por exemplo, o seu significado. Portanto, a palavra kafar, ela significa expiação. E o resultado desta expiação foi a conciliação. E por sermos conciliados em Deus, nós fomos adotados em Cristo nesta nova família que ele forma nessa relação entre o segundo Adão e a sua Eva espiritual, que é a igreja. Portanto, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando as pessoas dizem, eu não preciso da igreja, precisa. Se quando você diz assim, eu não preciso da igreja, é como se você estivesse dizendo, eu não preciso de uma mulher para nascer. Eu quero perguntar a você, qual é a chance de uma criança nascer sem uma mulher? Hum? Qual é? Qual é a chance? Hoje se faz, qual é a chance? Zero. Muito bem, Claudinho. Da mesma maneira, você não pode nascer fora da mulher de Cristo, que é a igreja. Eu não vou mais à igreja. Veja, é por isso que eu falo. Uma coisa é ir à igreja. Aliás, você não vai, eu falo isso sempre, né? Você não vai à igreja. Não sei por que que a gente usa esse termo. A igreja vai ao templo para adorar. Então a gente tem que, aliás, isso é uma coisa que a gente pode, não hoje, mas é uma coisa que a gente pode pensar. O que que é ser igreja? Ser igreja é ir à igreja? Como a gente fala, que é ir ao templo, né? A igreja, como é que. Eu falo o seguinte: ir à igreja é ir a mim, né? Quando eu vou à igreja, a igreja é mim, sou eu sou a igreja. Nós aqui formamos a igreja. Então, quando a igreja se reúne, ali é o local onde a igreja se reúne. Ali não é a igreja, ali é onde a igreja está reunida. Mas se a gente pensa que pertencer à igreja é ir ao templo, eu entendo que isso faz parte de um ritual da igreja. Mas isso não é ser igreja. A gente tem que entender isso melhor. Quem sabe mais à frente, lá no final, eu dei uma aula só sobre isso. O que que é ser igreja? Né? A Bíblia deixa muito claro, tem muita orientação sobre o que é ser igreja. Então, a igreja é um conjunto
de membros, né? Porque Cristo casa com a igreja e ele gera filhos. Então, uma igreja que não gera filhos é uma mulher estéril. E o que que acontecia no passado quando a mulher era estéril? Em muitos casos, ela era abandonada pelo marido. Então, nós, como igreja, uma das principais razões para a igreja existir é gerar novos filhos. Ou seja, a igreja precisa de ter um espírito reprodutor. Mulher que não reproduz é mulher estéril, né? E essa mulher, ela precisa produzir muitos filhos. E a pergunta é: como se faz para produzir filhos? Filhos se produz uma relação de desejo, uma relação de amor. A mesma coisa acontece com a igreja. É por isso que a igreja precisa pregar. E pregar de que maneira? Pregar imbuída por esse amor que vem de quem? Que vem do marido, que é Cristo. É por isso que, olha só, não há nenhum lugar na Bíblia que Deus manda a mulher amar o marido. Não há. Ela diz: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Ou seja, o amor que a mulher sente pelo marido, no fundo, é uma reciprocidade. Ou seja, é uma resposta que a mulher dá ao marido pelo amor que ele dedica a ela. Então, da mesma maneira, acontece com Jesus. O amor que a igreja reflete para o mundo não é dela, é do marido, que é Cristo. Então, ela sente o amor de Cristo e esse amor que vem de Cristo, a igreja transmite isso para o mundo. E nessa transmissão de amor para o mundo é que se espera que gere novos filhos. Acho que ficou claro isso. Por isso que Ellen White diz que a gente deve pregar o tempo todo, se necessário, usando as palavras. Percebeu? Se necessário, usando as palavras. E talvez seja essa a principal razão porque o mundo não nos reconhece como a esposa de Cristo. Porque talvez nós estejamos. Tem muita gente, eu estou aqui falando, né? Falando, todo sábado, praticamente falando. Tá todo mundo falando. Rodrigo Silva fala, Pastor B fala, C fala, eu falo, todo mundo fala. Mas será que o mundo está vendo a gente viver isso? Viver. E essa é uma pergunta que eu tenho me feito muito. Quantas vezes a gente não vive isso, né? Não vive. E talvez seja este o nosso maior desafio enquanto igreja. Falar menos e viver mais. E aí entender o que significa viver mais. É amar mais. Ter mais paciência mesmo, sabe? Ter mais amor, mais cuidado, mais atenção, mais bondade, mais ajuda, mais entrega, mais renúncia, mais compaixão. Eu fico olhando para essa guerra que está acontecendo na Rússia. Parece que o pessoal nem lembra que está tendo uma guerra lá. Essa guerra está acontecendo no Iraque, no Irã, perdão. Já pensou quanta gente está morrendo sem Deus, sem salvação? Eles vão ter que enfrentar o juízo final. Eles vão ser queimados no fogo eterno. Isso não faz você chorar? Eu sempre falo uma coisa: ninguém merece ser salvo. Nem eu, nem você, nem ninguém. Mas Jesus merece que nós sejamos salvos, porque nós somos o salário dele. Isaías diz que ele vai ver o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Então, cada pessoa que se perde, para esta pessoa, a morte de Cristo foi em vão. Todo o sofrimento.
que é representado aqui no santuário foi em vão, terá sido em vão. Então, essa expiação, voltando aqui, entendida que por causa da vida rendida ali, é que o sangue pode fazer expiação. Então, é, na imaginação, o revelador, João, ao observar, olhando para o santuário, tanto a vítima quanto o sacerdote, derramando seu sangue no Getsêmane e no Gólgota, e então ascendendo ao Pai em triunfo, enquanto ele meditava ali nos rochedos de Patmos, o véu do santuário foi levantado e o olhar do profeta João foi dirigido, o olhar foi dirigido para o Santíssimo. E lá ele viu o cordeiro sangrando, pegando o seu sangue como preço, ou pagando, né, o seu sangue como preço da redenção humana. O rebanho de Deus, então, é resgatado pela morte do pastor. E é por isso que nós podemos nos alegrar, porque o seu sangue comprou nossas vidas e todas as bênçãos fluem desse sangue carmesim. Outro elemento que deveria ser adicionado ao sacrifício era o sal. E o sal, depois que as partes desmembradas e lavadas eram salgadas pelo sacerdote, acrescentava-se sal em cada sacrifício. Sabe por quê? Porque o sal representa a justiça de Cristo. Porque somente a justiça de Cristo, que é sua perfeita obediência, poderia tornar o serviço aceitável a Deus. Então não esqueçam, o sal representa a justiça de Cristo. Cafar significa expiação, e o resultado da expiação é a reconciliação. Em Marcos 9, 49 e 50, diz assim: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então, visto que o sal inibe a decadência, o espírito é comparado ao sal por causa da qualidade preservadora. Isso está em Testemunhos, página 319. Em Testemunhos, volume 5, página 559, Ellen White diz que o sabor do sal é graça divina. E assim, dessa forma, ele simboliza o ministério especial do Espírito Santo, que dá sabor a cada aspecto da vida do cristão e estabelece a aliança do sal entre Deus e o homem caído. Nos tempos bíblicos, e é importante dizer isso, aqueles que concordavam em comer comida contendo sal, guardem isso, eles renunciavam toda inimizade que poderia ter nutrido contra o seu anfitrião. E por meio desse processo, então, ambas as partes juravam lealdade uma à outra. Essas porções salgadas, ou o alimento do altar, foram comidas e foram devoradas pelo fogo consumidor. E isso garantiu aos participantes, ou garantia, né, que a comunhão entre o céu e a terra estava novamente cimentada e que Deus havia feito a sua parte. Outro aspecto é que cada vítima deve ser apresentada a Deus. Por exemplo, a cabeça, Rosh, gordura, Sheleb, pernas, Kará e dentro, Kareb, tudo foi consumido pelas chamas. Eu usei aqui os termos em hebraico para cada palavra que eu falei. O que que significa isso? Essa parte de dentro, que toda sua vontade, seus pensamentos, seu intelecto, sua capacidade de planejar, seus desígnios, tudo tem que estar sob o domínio dele, porque tudo é dele. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça de todo homem,
e seu poder de se mover daqui para ali pertence a Deus, inclusive as pernas, que também podem sugerir força, como está em Salmo 147:10, em conformidade com Deuteronômio 28:35. O interior representa rins, fígado, intestinos, vísceras, bem como o coração, que na época dava a ideia dos pensamentos, afeições interiores. Tudo deve ser apresentado a Deus. Cada sussurro, cada anseio, cada ambição secreta, né? Tudo significa onde esse lugar que está a sede da vida deve ser apresentado a Deus. Olha que interessante. Eu quero falar um pouco aqui sobre a questão da gordura, né, que havia nos animais. A gordura é estritamente o sebo, né, que cobre os órgãos internos. E naquela época, gordura era sinal de saúde e força, lá nos tempos bíblicos. Então, as expressões como a gordura, ou o óleo da terra, ou a gordura do trigo, que você vai ver em Salmo 147:14, 81:16, Deuteronômio 32:14, sugerem o quê? A mais alta qualidade. Então, quando ele usou a frase a gordura dos poderosos, em 2 Samuel 1:22, Davi, ele queria dizer a força real e a dignidade de Saul e Jonatas. Por isso que nesse termo ele usa a palavra gordura. Então, a gordura dos cordeiros e a sua preciosidade, em Salmo 37:20, mostra que exatamente a parte mais preciosa de um animal era a gordura. Então, por exemplo, quando fala assim, a Bíblia diz, usa a expressão comer a gordura da terra, ou o seu bom, como diz em Gênesis 45:18, significava aproveitar o melhor que a terra poderia dar. Gordura também sugere plenitude das bênçãos espirituais que Deus estende aos seus sacerdotes. Isso está em Jeremias 31:14. E a riqueza das revelações que brotam do santuário. Salmo 36:8, em conformidade com Salmo 63:5 e Romanos 11:17. Essas quatro porções preciosas da oferta apontam diretamente para a plenitude da consagração de Cristo. Isso aqui é importante. Plenitude, consagração total e plena à redenção do homem. Então, é o exemplo de Cristo que exorta a todos nós a nos rendermos cada parte de nós mesmos inteiramente a Deus. O ensinamento do Salvador resume essa dedicação. E o que está escrito em Mateus 22:37? Quando Cristo diz esse texto: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Sabe o que ele está pensando aqui? Provavelmente em toda a entrega da oferta que ele mesmo estava fazendo, por causa de toda a oferta, como símbolo dele, que estava sendo feito lá no santuário celestial. Tudo era entregue no altar. Por isso que ele fala: amarás o Senhor teu Deus. E amar aqui não é sentimento, é uma entrega a da própria vida. Toma, é tudo teu, nada mais me pertence. Bem, voltando ao santuário, depois que o sacerdote pega as porções lavadas e salgadas, uma a uma, ele joga sobre as toras de figueira que ele havia colocado em ordem na grelha do altar, e ali então é, ele pegava um gancho de carne, então ele agrupava essas peças desordenadas, ele colocava em ordem, de tal forma que sobre, observe bem, as partes não eram seccionadas, perna, né, as pernas, os quadris, o pescoço, a cabeça, tudo era separado. Porém, quando ele colocava sobre a grelha do altar, lembra que no altar havia uma grelha? Eu expliquei isso lá nas aulas anteriores. Estava lá o altar, mais ou menos no meio dela havia uma grelha pendurada em ganchos nos chifres que ficavam no altar. Então, sobre essa grelha, ele colocava o animal de forma tão organizada de que quem olhava de cima para baixo parecia que o animal estava completo e não cortado.
Então ele não jogava as peças, toma, joga um pedaço para cá, um pedaço para lá, não. Ele colocava em tal ordem de que formava novamente ali o formato do animal antes de ser seccionado, antes de ser cortado. E o fogo usado no altar? Como era e de onde era esse fogo? Bem, como nós já aprendemos, né? O fogo vinha do próprio Deus. Então não podia vir de outra fonte. Qualquer fogo estranho no altar, Deus o condenava assim terrivelmente. Então, lembra de Nadab e Abiú, né? Que colocaram fogo estranho no altar e foram mortos diante do Senhor. E Arão não pôde nem reclamar, nem chorar, né? Então, é muito importante isso aqui. Uma vez que o fogo foi aceso lá no começo, esse fogo devia ser mantido. Então, como é que eles faziam quando. Tá bom, o santuário era desmontado, tudo era desmontado, e agora eles iam caminhar pelo deserto. Como é que eles faziam para manter esse fogo? Eles pegavam a brasa desse fogo, né? E eles iam jogando incenso. É como se tivesse ali uma panelinha, né? Eles botavam lá dentro essa brasa incandescente, eles iam jogando incenso e esse fogo ficava aceso. E aí, quando eles erguiam novamente o tabernáculo em algum lugar no deserto, eles usavam essas brasas para então poder fazer o fogo funcionar e aí novamente os serviços poder funcionar novamente. Que era o quê? Assar o pão da proposição, acender as lâmpadas, consumir o incenso e realizar todas as cerimônias. Todos os atos, ele requer fogo. Qual é a mensagem clara que nós temos aqui? Ao longo das andanças da nossa vida, né, o incenso, que representa os méritos da intercessão de Cristo, deve manter nossas orações acesas. Somente a chama do amor de Deus, acesa nos incensários do nosso coração, é que vai realizar isso. Outra coisa importante: os rabinos eles lembram que, embora as Toras pudessem ser obtidas de qualquer lugar, as toras podiam ser obtidas de qualquer lugar. Porém, porém, né? E é importante colocar isso, porém, sempre tem um porém. Não podia ser usado nem madeira de oliveira e nem madeira de videira. Nem oliveira e nem videira. O costume na época era usar apenas ramos de figueira ou nogueira ou madeira de oleáster. Isso está no Tamid 2:3, que é o comentário bíblico da Torá feita pelos próprios rabinos. Eu quero lembrar vocês que nas Escrituras a figueira infrutífera, né, é a primeira escolha para o altar. Por quê? Porque ela é usada como símbolo de hipocrisia. Então a figueira era usada como tora para poder queimar no altar. E Cristo, inclusive, usa a figueira, quando aqui esteve, para secar suas folhas, dizendo: você não produziu frutos, só produziu folhas. E aí é o exemplo do hipócrita, né? O hipócrita ele só produz folhas, ele não produz obras de verdade. Então, por que que, por que que essas toras de videira e oliveira não podiam ser queimadas? Porque os quatro evangelhos mostram que nada queimou o Cordeiro de Deus tão ferozmente quanto a hipocrisia farisaica. É por isso que queima a figueira. Por quê? Porque nada matou, nada mais fez Jesus sofrer tanto nessa terra do que a hipocrisia dos fariseus. Lembrando o seguinte: esse fogo da divindade que purifica e consome também ratificou a oferta de Abel, aprovou sua adoração e aceitou a sua pessoa. Outro exemplo do fogo é quando ele vaporizou e aceitou o sacrifício de Elias, né? Que vindicou a fé e validou o ministério daquele profeta. Mas essas chamas também, né? Não podemos esquecer disso. Elas nos alertam do lago de fogo e enxofre, que inclusive destruiu Sodoma e Gomorra. E é onde todos os
seguidores de Satanás e seus anjos, juntamente com eles, serão destruídos no final. Tanto que eu tenho falado isso aqui. Numa interpretação pessoal, eu entendo que a destruição final, e esse é um argumento muito interessante para a gente usar quando a gente for estudar a Bíblia com aqueles que acreditam que há um inferno que arde eternamente, né? Que arde eternamente. Da mesma forma como o sacrifício no altar do santuário não ardia eternamente, porque a vítima que estava sendo consumida ali, ela estava sendo consumida no lugar do pecador. Então, o que que vai acontecer no final? Todos aqueles que não colocaram a sua mão sobre a cabeça do Cordeiro, que é Cristo, terão que pagar com a própria vida o sacrifício que eles não aceitaram, que foi feito no lugar deles. Portanto, aquele fogo final, ali, no fundo, eu entendo como o grande sacrifício final que será feito para consumir pecado e pecadores. Pecado no seu original, que é Satanás, e pecadores que foram aqueles que aceitaram sua proposta. Então, como é que eu entendo o grande fogo final? É o sacrifício final. Tudo está ligado ao santuário. Então, no final, Deus vai olhar e falar assim: tá bom, aqui estão na Cidade Santa guardados aqueles que colocaram a mão sobre a cabeça do Cordeiro, que é Cristo. Né? Aceitaram Cristo como seu substituto, aceitaram a justiça de Cristo. Do outro lado, estarão aqueles que não colocaram a mão sobre a cabeça do Cordeiro. Portanto, um sacrifício ainda precisa ser feito. E o último sacrifício que será feito será esse sacrifício final, onde pecado e pecadores serão destruídos e pagarão com as suas próprias vidas pelo fato de não terem aceitado Cristo pagando por eles a sua própria vida. Agora, o que que o fogo produz? O fogo produz fumaça. E o que que o fumaça simboliza? Aquela fumaça que subia do holocausto e também as cinzas, eles proclamavam o quê? Eles proclamavam aquilo que Cristo proclamou na cruz. Tetelestai. Está pago. Está consumado. Por quê? Fumaça não volta a ser fogo e cinza não volta a queimar. Então, a gente olha para esse sacrifício e vê que os fogos da justiça de Deus aceitaram uma vítima. E o seu amor foi satisfeito. E essas cinzas, elas aguardavam o que Paulo vai dizer em Gálatas 4:4, a plenitude dos tempos, quando o sacrifício celestial teria pago o preço da redenção até o último centavo. Eu quero lembrar vocês que a vítima machucada e sangrando, o holocausto do céu, carregando a culpa do homem, esmagado sob os seus pecados, cortado pelo ódio dos homens, pendurado no madeiro cruel, até o momento em que ele grita: em tuas mãos entrega o meu espírito, ele marcou o momento em que ele se lançou totalmente nos braços do Pai. Ellen White diz que Cristo não tinha noção do que ia acontecer com ele depois da morte. Esse termo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, é mais do que uma simples rendição da vida nas mãos de Deus, nas mãos do Pai. É ele como se ele estivesse dizendo: eu estou indo para a segunda morte. Eu não sei se eu volto de lá. Esse é o ponto. Cristo não morreu a primeira morte. Cristo morreu a segunda morte. Ele morreu o pagamento daqueles por causa do seu pagamento, da sua morte, da segunda morte, e nós, quando aceitamos a Cristo, nós não morreremos mais a segunda, porque ninguém pode pagar pelo erro duas vezes. Então, como Cristo já pagou pelos meus pecados, eu não posso pagar ele de novo, porque ele já está pago. Cobrar segunda vez seria injusto. Então, Cristo vai para a segunda morte totalmente pela fé. É por isso que a Bíblia fala lá em Apocalipse, e eu entendo dessa forma. Aqui está a perseverança dos santos
os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Não é a fé em, é a fé de. E qual é a fé de Jesus? A fé que se lança por completo nos braços do Pai. Porque sabe, porque sabe que não há como, não há o que fazer. A fé de Jesus é essa fé que acredita no impossível. E qual era o impossível? É impossível alguém voltar da segunda morte. E Cristo volta. Por isso que ele tem a chave. A chave, na minha opinião, que Cristo tem da morte, não é essa morte aqui. A morte que Lázaro morreu. Não, ele tem a chave da morte da segunda, da qual ele nos livrou. Cristo nunca quis livrar a gente dessa aqui. Essa aqui até ele passou por ela. Essa morte normal aqui. Lázaro passou, né? Moisés e foi ressuscitado. Essa não é problema para Deus. Ressuscitar alguém, que é isso? Dar vida de novo, ele é a vida. A questão é voltar da segunda, porque a segunda, ela paga um preço, e esse preço tem que ser pago. E Cristo pagou plenamente. E os ímpios serão destruídos só por causa disso. Entenda bem, os ímpios não estarão no lago de fogo porque pecaram. Porque se fosse por isso, eu e você também tínhamos que estar lá. Os ímpios só estarão lá porque eles não aceitaram esse sacrifício, do qual a gente está falando aqui tanto nessas duas aulas. Percebem? Que isso fique muito claro para nós. Então, é essa compreensão do escopo do holocausto, que essa é a minha proposta, é remover o medo da punição e assegurar ao crente adorador a sua aceitação no amado. Paulo fala isso em Efésios 1:6. Tanto que Cristo, após a sua ressurreição, ele ascende ao céu para ouvir o quê? Para ouvir dos lábios do Pai que o seu sacrifício era aceitável. E depois de 40 dias, e depois voltou, não depois de 40, e depois por 40 dias, ele volta para confortar seus discípulos. Qual conforto é esse? Naquele conforto que nós também fomos confortados, que é onde? A oração de Jesus. Quando ele diz: Eu não oro só por estes, mas por todos aqueles que irão crer no meu nome. Ou seja, se você creu no nome de Jesus, o seu nome estava incluído naquela oração. Ele te incluiu, ele me incluiu. É interessante a gente pensar num detalhe aqui. Lá em João 20:17, em Efésios 4:8 e 10, Lucas 24:51, Hebreus 7:27, usam o verbo para esses textos falam da ascensão de Cristo, que ele ascendeu ao Pai. O termo usado aqui é anabaino, anabaino, ou anafero. Anabaino significa subindo. E isso é em João 20:17, Efésios 4:8 e 10. E anafero, levantado, em Lucas 24:51 e Hebreus 7:27. Esses termos, anabaino, subindo, e anafero, levantado, são os mesmos usados no Antigo Testamento grego para retratar os resultados da queima do sacrifício. Vocês sabiam disso? Então, quando você fala que Cristo foi levantado ou que ele subiu, é o mesmo termo usado quando a fumaça sobe. Ou seja, gente, é incrível isso. É incrível. Então, quando Cristo sobe, às vezes eu ficava no passado me perguntando, por que que Cristo subiu? Por que que ele subiu? Ele subiu para o pai dizer para ele: Ué, mas precisava? Precisava? Deus falou, pensa comigo, pensa um pouquinho, raciocine. Precisava Cristo ir lá em cima, só para ouvir o pai, beleza? Fechou? Tá certo? Tá certo. E volta? Ué, bastava o pai falar assim: filho,
Teu sacrifício foi aceito. Deus não falou lá no Jordão, este é meu filho amado, em quem me comprazo? Deus podia ter falado do céu, teu sacrifício foi aceito. Entendeu? Algo tipo assim, né? Mas por que que ele sobe? Porque quando se queimava o sacrifício, a fumaça subia num cheiro agradável a Deus. E a pergunta é: como é que a fumaça do sacrifício de Cristo poderia chegar ao Pai? Só se Cristo fosse pessoalmente. Então, Cristo teve que ir para simbolizar a fumaça que subia do sacrifício como um cheiro agradável a Deus. Entendem agora que tudo está ligado ao santuário? Eu tenho falado isso aqui insistentemente e graças a Deus você está aqui aprendendo isso, tendo essa visão mais ampla da Bíblia a partir do santuário. Então, o Senhor avaliou esse rito como um cheiro suave, esse rito do sacrifício. Está em Levítico 9, 13 e 17. Um sabor doce, que significa totalmente aceitável a Deus. Então, esse sabor doce do santuário não é no sentido de Deus, que bom, matou mais uma vítima. Não, é porque essa ideia do sacrifício agradável a Deus não tem a ver com uma satisfação, vamos dizer assim, como tem uma pessoa. Como é que a gente fala uma pessoa quando ela é um déspota, né? Quando ela tem um prazer mórbido pela desgraça do outro, pelo sofrimento do outro. Não é esse o tipo de sentimento. É no sentido de que Deus entendia que com esse ato ele estava podendo reconciliar o homem novamente consigo. É, então, quando a gente olha, por exemplo, para esse termo no hebraico, indica descanso, que recorda a satisfação do Criador com uma tarefa aperfeiçoada. Descanso sugere o cumprimento de uma noiva e um noivo casados em amor e antecipa a alegria dos redimidos na comunhão eterna com Cristo, o noivo. Então, ao se espalhar pelo mundo, esse cheiro suave, esse odor suave, o que que ele tem que contar para o mundo? Que também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Isso Paulo escreve em Efésios 5, verso 2. E quando Cristo vir as almas salvas como resultado do trabalho da sua alma, ele também descansará, ele também ficará satisfeito. Então, o universo, não só ele, mas o universo descansará, seguro, em perfeita harmonia com Deus novamente. Então, finalizando esta aula, eu quero dizer que quando compreendemos o significado do Holocausto, morrendo no Calvário, podemos proclamar a todos: Deus permitiu que Cristo morresse por nós, para que pudéssemos viver com Ele para sempre. Um sacrifício vivo em plena entrega no mandato divino. Nesse ato de devoção e serviço, o discípulo segue o divino exemplo e declara: Senhor, nada tenho, tudo que sou e tenho é de Cristo. Vocês me dão mais 2 minutinhos? Eu só queria recordar vocês de alguém que entregou tudo sobre o altar. Quando Deus chegou para Abraão e disse: Toma teu filho, teu único filho, e vai e sacrifica no Monte Moriá. Então, eu faço uma pergunta para você. Como amigo de Deus, a única coisa, a única reivindicação do patriarca naquela época era o fato de que ele tinha um filho com Sara. Então, quando ele olha para tudo que ele tinha, nada valia a pena até o dia que ele teve Isaac. Então, no dia que ele teve Isaac, que era a coisa mais importante que ele havia conquistado,
Veja, Abraão não escreveu nenhum livro, ele não construiu cidade, ele não deu nenhuma invenção útil à humanidade. A única coisa que ele possuía era o filho, cujo filho daria, esse Isaac, daria origem ao Messias. Ou seja, Abraão podia ter raciocinado da seguinte forma: como eu falei, não escrevi um livro, não plantei uma árvore, né? Não dei nada à humanidade, não construí nenhuma ideia interessante, mirabolante, não sou cientista. A única coisa que eu tenho é esse filho. E esse filho vai dar origem ao Messias. Portanto, Senhor Deus, eu não vou entregar. Porque, do ponto de vista humano, quando Deus pediu para Abraão entregar Isaac, Abraão estava destruindo a sua própria essência. A razão pela qual ele havia vivido até aquele momento, Deus pediu para ele entregá-la no altar. Ou seja, aquela faca lá em Moriá ia acabar com tudo o que dizia respeito a ele. Mas ele não colocou isso em pauta. Ele simplesmente foi para cumprir o mandato divino, apesar de tudo isso. Então, no momento supremo em que ele vai oferecer Isaac, Abraão chegou ao ponto em que, por mais que pudesse fazer, Isaac já estava morto. Por quê? Na mente de Abraão, ele matou Isaac. Na mente de Abraão, Isaac morreu. E somente nesse ponto, quando na mente de Abraão, Isaac já estava morto, é que o anjo intervém. Quando Abraão coloca Isaac sobre aquele altar, ele esvaziou a vida dele de todo o seu conteúdo, da mesma maneira como Cristo fez. E foi nesse momento que ele pôde ver o cordeiro preso com uma coroa de espinhos. Então, na nossa imaginação, a gente assiste maravilhado e até emocionado, à medida que o condenado Isaac foi poupado, porque um substituto morreu em seu lugar. Então, eu gostaria de finalizar aqui dando essa pitada, essa pontada final em relação a Abraão. Guarde isso. Abraão, quando levanta aquela faca, eu faço uma pergunta: como é que sabe o que ele pensou? Como é que eu vou voltar dessa montanha? O que que eu vou falar para Sara? O que será da minha vida? Apesar de que ele acreditava que Deus ressuscitaria Isaac. Irmãos e amigos, essa é a entrega que nós precisamos fazer. Na nossa mente, eu já morri. Então nada mais é meu. A casa não é mais minha, carro, bens, talentos, seja lá o que você tiver, o que eu tiver, a gente tem que fazer como Abraão. Essa é a fé que salva. Essa é a fé que transforma. Essa é a fé que muda a nossa vida espiritual de patamar. Enquanto a gente estiver dizendo meu, eu, isso, a gente ainda não sacrificou como Cristo sacrificou, como Abraão sacrificou tudo, como Paulo sacrificou ao ponto de dizer: eu não vivo mais. Então, que esse estudo do Holocausto, que é importante para entendermos os rituais de santuário, nos leva a perceber que nós também precisamos sacrificar tudo no altar de Deus. Vamos orar. Pai, eu querido, obrigado, Senhor, por esse estudo nessa manhã, por tanto aprendizado, por tantas comparações, por tantas
contemplações que podemos fazer a partir desses textos e a partir desses estudos, principalmente hoje sobre o sacrifício, sobre os holocaustos no santuário aqui na terra. Ó Senhor, ajuda-nos a nos colocarmos plenamente no teu altar sem reserva. Que nós possamos ser esse sacrifício vivo, como diz lá em Paulo, Paulo diz em Romanos 12, que nós temos que apresentar um sacrifício vivo, sacrifício racional, nosso culto racional. Dá-nos um sábado de bênçãos e de descanso na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Espero que sábado que vem, acho que a gente já vai estar na Argentina. Ainda vamos passar a semana toda aqui no Chile, descendo a carretera austral e vamos ver lugares lindos, maravilhosos. A gente vai contando aí para ver o que que acontece aí até a nossa volta daqui a 15 dias, no outro sábado. Nós já estaremos, se Deus quiser, novamente no Brasil. Deus abençoe a todos.